Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal, mais uma nova playlist denominada Objetos Amaldiçoados. Mas antes de falar a respeito desta playlist, convido a todos para conhecerem o blog aqui do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou colocar aqui embaixo na descrição para que depois vocês deem uma olhadinha. Mas agora vamos falar a respeito do vídeo dessa nova playlist, Objetos Amaldiçoados. Nessa playlist eu vou trazer objetos considerados amaldiçoados, seja por trazerem má sorte, seja por trazerem tragédias, incluindo mortes. Ou porque eles possuem alguma magia, ou porque eles têm inserido neles o espírito dos donos já falecidos. Para dar início a essa playlist, eu trago para vocês a caixa de book. Quer saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal. Até já! No folclore judeu, um dibuk, seja com Y, seja com I, nada mais seria do que um espírito que, devido aos seus pecados pregressos anteriores, ele vagueia em busca de uma pessoa viva para que se apodere dela. A crença na existência deles era bastante comum no leste europeu nos séculos 16 e 17. As pessoas acometidas por desordens mentais e nervosas eram levadas a um rabino, responsável por operar milagres. E ele era capaz de expulsar o dibuk por meio de um ritual de exorcismo. O termo dibuk começou a ser difundido quando o estudioso e folclorista judeu S. Ansky teve seu drama Yiddish, Der Dibuk, do ano de 1916, traduzido para outras línguas. Vamos ao dibuk na ficção. Dibuk, música de Gacht. No filme The Unborn, 2009, a protagonista é atormentada por um dibuk sob a forma de seu irmão gêmeo não nascido. 3. Dibuks são monstros no RPG Dungeons and Dragons. São uma variedade de demônios intangíveis e invisíveis que possuem corpos. 4. É o tema do filme Possessão de 2012, em que a protagonista é possuída por um dibuk. 5. É o tema também do filme Insidious 3, de 2015. Agora que já sabemos o que seria dibuk, o dibuk na ficção, vamos à caixa dibuk, que serviu de base, de fundamento para a obra Possessão de 2012. A história da caixa dibuk, como a conhecemos, ela se iniciou a partir do primeiro comprador, Kevin Mannis. Kevin Mannis, ele era proprietário de uma loja restauradora de móveis e em setembro de 2001 ele foi numa daquelas vendas de garagem que é comum nos Estados Unidos. E lá comprou vários objetos, dentre eles uma caixa de vinho. Em relação a essa caixa de vinho, a neta do Sr. Ravella disse que ela pertencia à sua avó e que nela possuía um dibuk e que não era para abrir aquela caixa, que era um desejo de sua avó. Então Kevin, vendo aquela afeição da moça, pela caixa de vinho que pertencia à sua avó, disse que não iria mais comprar, que deixaria aquela caixa. Mas ela disse o seguinte: você a comprou, agora leve. Então ele levou aquela caixa consigo. Todavia, ele abriu a caixa. E dentro dessa caixa possuía uma moeda americana de 1 centavo de 1928, uma moeda americana de 1 centavo de 1925, um castiçal de ferro fundido com pernas de polvo, um copo de vinho de ouro, uma estátua de granito com letras hebraicas gravadas em dourado, Shalom, uma pequena mecha de cabelo loiro amarrada em uma corda, uma pequena mecha de cabelo preto marrom amarrada em uma corda e um botão de rosa seco. Dias depois, Kevin precisou viajar ao trabalho e deixou na loja tomando conta sua funcionária Jane Hoverton.
O que aconteceu? Nesse dia, Jane desceu ao subsolo onde estavam os objetos, ela estava tomando conta da loja, e ela ouviu um objeto de vidro se quebrando, viu coisas pesadas caindo, luzes piscando e também um fedor horrível. Ela, assustada, ela correu as escadas e foi ligar para o seu chefe para relatar o que estava acontecendo. Sendo que do outro lado da linha, Kevin não conseguia entender nada, só ouvia uma pessoa xingando. Então ele chegou à loja, já que essa viagem era próxima, ele chegou à loja e encontrou Jane atrás do balcão, muito abalada e assustada. E não se sabe por quanto tempo ela estava ali naquela posição. O que se sabe é que Jane pediu demissão e não apareceu mais na loja. Mas Kevin não relacionou o acontecimento ao fato de ter aberto a caixa. Ficou por isso mesmo. Como estava se aproximando o aniversário da mãe, ele decidiu então restaurar aquela caixa de vinho e dar de presente de aniversário para sua mãe. O que o fez? No dia do aniversário, ele presenteou a sua mãe, Ida Menes, com aquela caixa de vinho restaurada. Ela, ao abrir aquela caixa, ela teve um derrame e ficou com metade de seu corpo paralisado, impedindo-a de falar. Todavia, com gestos, ela apontava para aquela caixa, como querendo dizer que aquela caixa havia sido responsável por aquele derrame, por ela ter ficado naquela situação. Ele então, vendo aquela situação, ele pegou a caixa de vinho e deu para o seu irmão. Sendo que seu irmão logo depois devolveu a caixa para ele, dizendo que daquela caixa exalava um fedor horrível. Como ninguém quis a caixa, o que ele fez? Ele levou a caixa consigo. Certo fim de semana, a família de Kevin se reuniu na casa dele. E coincidentemente ou não, todos tiveram o mesmo pesadelo. Uma bruxa horrível lhes espancava e Kevin acordou com marcas pelo corpo. Diante de todas essas estranhas situações que estavam relacionadas à caixa, porque aí ele começou a fazer a ligação dos pontos de que estavam relacionadas à caixa, ele decidiu se livrar da caixa, leiloando-a no eBay. Mas ele alertou aos compradores o que estava acontecendo com ele relacionado à caixa. E aí que chegamos ao segundo comprador. Então temos o segundo comprador que ganhou a caixa no leilão pelo valor de $140. Ele era um estudante universitário que dividiu seu apartamento com os amigos. E ele leu toda aquela situação relacionada à caixa, mas tudo bem. Ele era um estudante universitário da cidade de Kirksville, no Missouri, e dividiu seus aposentos com alguns amigos. As experiências relacionadas à caixa, aquela caixa de vinho que ele comprou no eBay por $140, iniciaram-se a partir do momento que ele abriu para impressionar algumas garotas. Segundo ele, os acontecimentos consistiriam em odores estranhos pela casa, infestação de insetos, mau funcionamento dos aparelhos eletrônicos e problemas em sua visão periférica. Ele relatou todos esses acontecimentos em seu blog pessoal e, diante de todos esses acontecimentos, ele decidiu leiloar a caixa novamente no eBay. Aí chegamos ao terceiro comprador. O terceiro comprador, Jason Heston, ele era o diretor do Museu de Medicina Osteopática em Kirksville, no Missouri, na mesma cidade do segundo comprador. E na realidade, ele acompanhava os acontecimentos no blog do segundo comprador. Então, quando aquela caixa foi colocada em leilão, ele arrematou por $280. Como ele sabia de todos os acontecimentos, o que ele buscava ao comprar aquela caixa? Ele queria saber se esses acontecimentos estavam relacionados à caixa. No dia seguinte que ele recebeu a caixa, ele disse que ele acordou com seu olho direito como se tivesse sido picado por algum inseto. Além disso, ele relatou fadiga, um gosto metálico na boca, congestão nasal e uma tosse constante. Disse que também, ocasionalmente, ele sentia cheiro de urina de gato e cheiro de flores. Verificando que, diante disso tudo, a sua família estava começando a ser afetada e receoso com o que estava acontecendo, ele resolveu saber quem tinha sido o primeiro comprador, quem
vivenciou os primeiros acontecimentos. E foi assim que, pesquisando, ele chegou a Kevin Menes. Contatando com Kevin Menes, ele descobriu que Kevin Menes tinha comprado numa venda de garagem, aquele tipo de coisa. Então eles decidiram ir nesse local em que Kevin tinha comprado para saber o que realmente aconteceu com aquela caixa e por que todos aqueles acontecimentos ao redor dela. A história da caixa remonta ao ano de 1938 na Polônia. O nazismo estava em plena expansão e os judeus já estavam sendo perseguidos e mortos pelo Terceiro Reich. Em busca do fim do sofrimento para o povo judeu, um grupo de mulheres decidiu realizar um ritual, espécie de tábua Ouija com pêndulo, para se comunicar com os espíritos do além. Após várias sessões, o espírito com a qual elas se comunicavam pediu para ser libertado das trevas e colocado para vagar novamente no mundo dos vivos. Assim foi feito. No entanto, as mulheres perceberam tarde demais que estavam lidando com um espírito maligno e tentaram corrigir o erro de tê-lo libertado. Um novo ritual foi feito com o objetivo de aprisionar a entidade em um objeto, mas o grupo falhou e o espírito continuou solto. Coincidência ou não, o ritual falho aconteceu em 10 de novembro de 1938, dia da Noite dos Cristais, que consistiu em uma onda de destruição de patrimônios judaicos, lojas, casas, sinagogas e de agressões com mortes contra judeus. O nome se deveu aos milhões de pedaços de vidros partidos que se encheram nas ruas após os ataques aos patrimônios judaicos. Depois do fim da guerra, uma das participantes das sessões originais decidiu tentar mais uma vez o ritual do aprisionamento. Dessa vez deu certo e a entidade ficou presa na caixa de vinho. A proprietária da caixa então emigrou para os Estados Unidos, que seria a senhora Ravella, avó da moça que vendeu a caixa na venda de garagem. Segundo a história, a senhora Ravella comentou aos seus familiares, a sua neta, que naquela caixa existia um espírito de Book e que ela jamais poderia ser aberta. E ela pediu, inclusive, que quando ela morresse, aquela caixa fosse enterrada junto com ela. Todavia, segundo as regras do enterro de um judeu ortodoxo, isso não seria possível. Então, após a morte da senhora Ravella aos 103 anos, e não podendo ser enterrada juntamente com a caixa, a neta herdou a caixa de vinho com o espírito de Book, e que acabou por vender na venda de garagem. Depois de saber dessa macabra história, de que dentro daquela caixa existia um espírito de Book, um ser que estava aprisionado e a partir do momento que foi aberto, foi liberado ao mundo dos vivos, e devido a isso todos esses acontecimentos, Jason começou a pesquisar para saber qual era o espírito que estava naquela caixa. E segundo ele acreditou ser Jason Hamilton Laughlin, o líder do movimento eugênico, que serviu de base para o nazismo, para o início do Holocausto produzido por Hitler em busca da raça pura. Então, Jason, com a ajuda de Rebecca Edery, que é uma livreira judaico-ortodoxa que vivia no Brooklyn e cujo pai estudou Cabala, eles foram capazes então de descobrir qual seria a finalidade daquela caixa, como também o que seria necessário para pôr fim a todos aqueles infortúnios. E segundo ele, precisaria de um enterro formal, envolvendo um mínimo de 10 homens ou um grupo de orações. Eles tentaram fazer isso, porém não deu certo. Tudo melhorou, no entanto, quando Jason fez um ritual wiccano de exorcismo em outubro de 2004. E ele aprisionou aquele objeto em um baú de acácia folheado a ouro, que serviria como uma forma de isolamento psíquico. Tempos depois, ele informou que ele pegou aquele baú de acácia folhado a ouro, que servia de isolamento psíquico, e ele enterrou no local à prova de balas, cuja localização ele não diz. Mas uma coisa é certa, essa caixa de Book, esse baú, ele não se encontra no Museu dos Warren, onde se encontra a boneca Annabelle. Ao final, o que se sabe é que Jason criou uma réplica da caixa de Book para levar para os programas de televisão, criou um site para responder as perguntas dos internautas a respeito da caixa de Book e também escreveu um livro. Ao final, será que todos esses acontecimentos relacionados à caixa de Book são verdadeiros ou seria uma farsa?
De início, tomando como base os compradores da caixa de book, todos eles lucraram com a história. Por exemplo, Jason lançou um livro a respeito da caixa de book e que serviu de base para o filme Possessão. Quando foi feito esse filme, Possessão, lançado em 2012, tanto Manny quanto Jason, eles tiveram créditos no filme. Ou seja, também receberam alguma coisa em virtude da história. Quanto aos fatos narrados, se realmente ocorreram ou não ocorreram na forma com que foi contada, e se ocorreram, tinham relação com a caixa, não há nenhuma evidência a respeito. Ademais, como eu falei no início, o D-Book, na realidade, ele é um espírito que se apodera de uma pessoa viva e não fala nada a respeito de objeto. Portanto, se é verdadeira ou não a história relacionada à caixa de book, ninguém sabe. E você? O que você acha? Será que realmente a caixa de book é um objeto amaldiçoado? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist, dessa nova playlist denominada Objetos Amaldiçoados, existe uma de mistérios, uma de lendas e mitos, uma de livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, turismo sinistro, lugares assombrados, crimes misteriosos, lado sombrio dos games. Além disso, há também uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo de Objeto Amaldiçoado aqui no canal. Beijo, tchau!